Às vezes você olha para esse texto e diz, ele entrou num vale de ossos secos, sequíssimos. Mas você tem que saber a causa dessa desgraça, a causa dessa miséria, a causa desse estado deplorável. Foi o pecado. Vocês estão vendo o que o pecado causa. O próprio apóstolo São Paulo, em Romanos 6:23, ele diz, o salário do pecado é Quando se há pecado, o teu estado se torna como esse de Ezequiel. Os ossos se tornaram sequíssimos. Ou seja, houve morte espiritual. Não há coisa pior para o povo de Deus quando a morte espiritual entra no seu meio. Isso é triste, gente. Isso é muito forte. Então o pecado causou essa morte. E como o pecado causou essa morte espiritual, eles ficaram sem ânimo. Eles ficaram sem vida. O salmista Davi disse que quando pecou e escondeu o pecado por 1 ano, os seus ossos apodreceram. Então ele olha e vê um vale, vê um exército, vê uma multidão, mas eram ossos sequíssimos. O pecado os levou para aquela situação. Quem está em pecado não gosta de ouvir mensagem verdadeira. Quem está em pecado não gosta de se congregar. Quem está em pecado não ama ler Bíblia. Quem está em pecado não gosta de estar no meio da comunhão. Quem está em pecado não gosta de oração. Quem está em pecado gosta do liberalismo. Quem está em pecado gosta do mundanismo. Porque os ossos estão sequíssimos, podres. A sequidão do pecado. O pecado te estragou. Os ossos simbolizam essa queda, essa desgraça, essa miséria. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então perceba bem que ele olha e Deus começa a mostrar a situação de miséria, o estado em que o povo se encontrava. Observaram isso? Não eram apenas secos, eram o quê? Sequíssimos, ou seja, só poeira. Eita, vamos lá, prossegue a leitura do 37. E me fez andar ao redor deles. Isso. E eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E estavam sequíssimos, olha aí, vai. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Filho do homem, poderão viver estes ossos? Como pode haver a restauração espiritual? Deus faz uma pergunta. O mais interessante aqui é que você tem uma pergunta e uma resposta, que o quadro aí é estupendo, que o quadro aí é desesperador, porque os ossos eram sequíssimos. E Deus faz o profeta andar no meio daquele vale. Aí ele pergunta, filho do homem. Olha, a pergunta não era uma pergunta simples, era desesperadora. Por causa do quadro. Tu acreditas, tu creres que eles poderão reviver? O que Deus diz? O que o profeta diz? Ele olha e vê toda a realidade. Ele mostra toda a desgraça. Olha para cá. Deus, quando coloca um homem para agir na terra, para trabalhar na terra, Deus não engana. Tem irmão que fica dizendo, é o seguinte, eu sofro muito com isso aqui. Deus mostra a realidade. É claro que a gente se abate, sim ou não? A gente se abate, a gente fica triste, a gente quer, mas Deus não te engana. Ele pegou Ezequiel e disse, olha o povo com o qual você vai lidar. É um vale de ossos sequíssimos. Quem está seco não chora. Quem está seco não dá glória. Quem está seco não adora. Quem está seco não tem prazer de nada.
Eita Deus! E ele bota quem no meio? O profeta. Ou seja, Deus não engana ninguém. Quando você vai para Neemias capítulo 1, ele diz que andou no meio dos escombros, não é assim? No meio da desgraça, da miséria. A Bíblia diz que quando Jesus chega, ele diz, a luz brilhou no meio das trevas. Ou seja, o quadro é caótico. E aí Deus olha para o profeta e diz assim, tu creres que eles poderão o quê? Reviver. Esses ossos poderão? Tu crê? Agora o profeta foi inteligente. O profeta, o sacerdote foi inteligente. O que foi que ele disse? Tu sabes. Ele disse para ele, joga para Deus. Senhor, tu o sabes. Porque nem rei, nem sacerdote, nem profeta, nem ninguém poderia reviver aqueles ossos. Só uma ação estupenda de Deus poderia levantá-los.